Olá pessoal, bem-vindos a mais um MJ Tech Talk, nosso podcast para falar de tecnologia sem complicação. E hoje vamos saber próprio direto à questão. Já vou fala, já vou pensa e já vou questiona a existência de mundo tecnológico e todo o suporte que tem para trás dele, tanto na hardware como na software. Hoje em dia ele fala de inteligência artificial. Entende que contornos que pode ter, aplicação no nosso dia a dia e, sobretudo, o que o futuro tem para falar de esse e faculdade tecnológica, não pode chamar assim, mas para falar melhor dessa questão, tem ele conosco Hélio Africano Varela. É alguém que a nível de o que seria mundo tecnológico na Cabo Verde está no pioneirismo, está à frente de tudo que é iniciativa, tanto a nível governamental como também particulares. Tanto que, se a profissão passa de consultoria, mas também na criação de grandes planos de desenvolvimento tecnológico de Cabo Verde. Mas não só, esse percurso também está marcado para grandes multinacionais que mundialmente, inclusive, já tive a oportunidade de dar esse contributo na Fujitsu, é só um dos exemplos que a gente traz ali. Algumas outras empresas internacionais de tecnologia e GOSSI está mais voltado para o mercado cabo-verdiano, dando também esse contributo ali. Mas antes de nos falar concretamente de inteligência artificial e mais de seu percurso na perspectiva mais íntima, deixa para falar de sua cabeça ali no nosso bio, nosso primeiro momento de apresentação do nosso convidado. Olá, Éder, como está? Tudo direito? Tudo tranquilo. Eu não sei se falar em crioulo ou português, minha camarada, tudo doce, não é? Transal. Bom, a minha é Hélio Africano Varela, não é? Filho de Raul com Fátima, não é? Minha pai era juiz, minha mãe era professora. Grande parte da minha vida, infelizmente, passa longe de Cabo Verde, na altura daqueles bram de transição, não é? Para nós, independência, minha pai teve que sair, então grande parte da minha vida me passa fora de Cabo Verde, não é? Não estive na Moçambique, não estive na América, não estive na Portugal e, infelizmente, só muito tarde que me venho para Cabo Verde, já conheço tudo feito. Já que o trabalho, com 14 anos de trabalho, trabalho numa multinacional inglesa, numa multinacional japonesa e francesa, vou falar na Fujitsu, também na ICL e na Cofaz, e desde 98 recebo convite para Cabo Verde para trabalhar também nessa área tecnológica, né? Então lá que me faz cerca de 18 anos está trabalhando para o Estado, né? Naquele projeto NOSI, que tive alguma coisa, e nos últimos 7 anos não tenho estado mais na área de telecomunicações, né? Pelo meio, não tenho feito algumas consultoria, né? Me adodo na coisas novas e tal, então que até resiste sempre de algumas viagens para vários países e dar o meu contributo também. Muito bem, uma apresentação breve para um percurso de mais de 30 anos de carreira profissional, dividido agora na monte extremos, na monte pontas e sempre na frente, na linha da frente. É o perfil está assim sempre na linha da frente ou isso acontece por força do trabalho? A mim quer saber se está na linha da frente, mas gosto de desafios, de coisas novas. E sempre não tive, efetivamente, desde que comecei esse primeiro ano de trabalho, não tive sempre de coisas novas. Foi a transição daqueles mainframe, aquele computador grande, para aquele pequenote. Depois, na transição para o correio eletrónico, era uma coisa fantástica na altura. Depois, quando vem para Cabo Verde, também na digitalização do Estado. E agora, onde se está também na mudança de um operador de telecomunicações normal para fazer coisas diferentes. Né? Agora, e coisas diferentes e coisas novas é o único tema que hoje domina a nossa conversa. Inteligência artificial. Tem sido um festa falar disto por uma perspectiva, a pessoa está a fazer festejos e está congratula, inclusive, de falar de inteligência artificial, mas por outro lado, se a pessoa se comer, se a pessoa é ansiosa, por isso que também a MJ Tech Talk te propõe trazer essa questão. Mas antes é importante não entende de zero, de beabá, o que é inteligência artificial. Há dias você vê um amigo meu falando, Hélio, que não fala tecnologia, vou ter que ter cuidado, porque usa palavras muito caras, mas te assusta pessoas e se torna a conversa elitista, né? Inteligência artificial realmente não tem nada de especial. Tenta para computador fazer tarefas que normalmente é feito para o humano. É aquilo que é inteligência artificial. É fazer uns programas, uns aplicativos, uns coisas que normalmente o homem está fazendo, ou a máquina está fazendo. Então, de grosso modo, este é o conceito de inteligência artificial que para mim é o mais forte. Não é? Mas com aquele buzz que você está acontecendo hoje, de tanto se falar de inteligência artificial, ele é algo novo?
Não, claro que não. Claro que não. Tu vês Netflix. Sim. Então, bom, na Netflix, proposta que está a fazer de filmes Sugestões que está a bem, é um mecanismo de inteligência artificial. tudo que está aparecendo naquela página inicial de Netflix. Naquela página inicial te sugeriu. É baseado num conjunto de fatores que este entende que bobo é capaz de gostar daquilo. Então, chama pouco aquilo. É um mecanismo de inteligência que te tenta hoje, bom padrão, onde é que você está, boa zona, pessoas perto de boa coisa que está consome, estará o que lá também para o consumir. Né? Por exemplo, se você fazer compra na Amazon, tem um mecanismo de inteligência artificial para aquela. Nunca sei, já vou entrar em alguns sites que têm uns robozinhos que você fala com esse. Esse chatbot. Esse chatbot. Muitos deles têm mecanismos de inteligência artificial. Portanto, a inteligência artificial já faz parte da nossa vida, já há muitos anos. Okay? Desde quanto tempo, mais ou menos? Não sei, mas anos 90 é muito tarde. Nos anos 80, já não me lembro o nome do senhor, começou a falar de inteligência artificial. Okay. Isso tem sido trabalhado. A mim nem é trabalho, por exemplo, ou que um cliente vai numa loja, minha empresa, para procurar um produto, tem um mecanismo de inteligência artificial que tenta oferecer melhor tecnologia para ele. Portanto, é uma coisa que já existe há muitos anos. Agora, ultimamente, surgiu o ChatGPT. Ok. E o ChatGPT foi o aplicativo mais consultado do mundo, de sempre. Então, trouxe para cima os grandes desafios da inteligência artificial. É um buzz, ultimamente, que se está a falar muito nisto. E agora as pessoas começam a raciocinar melhor os impactos ou eventuais impactos que podem... Sabes, deixa-me dar-te um exemplo para perceberes o impacto que isto está a ter. Este fim de semana, na Alemanha, uma igreja protestante, okay, pôs um robô, okay, um robô a dar a missa. Portanto, com inteligência artificial. Sim. Portanto, vê o impacto que isto já chegou. Já chegamos ao ponto de um espaço substituir onde a emoção e no meio que tinha o fichar o conservadorismo. Super conservador. E eles faziam missa com o robô, com o avatar, com o robô. Né? O robô fazia durante 1 hora e meia da-se a missa. Uns gostaram, os padres disseram, não, isto não tem a nossa emoção, nós é que pomos o coisa. Outros gostaram por causa do conteúdo, embora com pouca emoção, mas o conteúdo. Portanto, a inteligência artificial se penetra a uma velocidade na nossa vida que o grande desafio é adapta a sociedade, adapta o mundo a esse potencial. A mim está hoje se usa ali realmente como um coisa moda quando descobrido luz ou o avião. E tem alguém que se fala, também a grande revolução tecnológica, essa tem quase dimensão da revolução industrial. Mas sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Tem essa mesma dimensão? Para mim tem. Repara, o potencial disruptivo de inteligência artificial tem que levar tudo nosso, tem que levar a sociedade, tem que levar o mundo a pensar qual é o formato de mundo para tirar proveito daquilo sem sofrer ameaças do que aquilo pode proporcionar também. Porque é modo um bomba atômica, ou ter uma energia nuclear, não é bom que pode ir para todo o país, para poder criar um desastre. Mas o nuclear também pode ser útil para algumas coisas. A mim está aquilo, o mundo está perante um novo cenário tecnológico onde não tem que repensar como que é a nossa sociedade, como que não organiza a nossa sociedade. E principalmente a África. A África tem desafios específicos. Exato, e é um assunto próprio que não tem que aproveitar mais à frente para não entrar nele, mas queria só perceber qual que é a diferença que tem entre software que é aquele mais convencional que tu usar no dia a dia e também percebe e de que forma que ele é usado hoje, se é com total autonomia ou se é software que tem não, repara, que tem diferença entre eles. A inteligência artificial cada vez mais esta tenta pôr uma máquina te reproduzir atos que nós não te reproduzem. E que isso implica da capacidade de aprender, da capacidade de raciocínio, da capacidade de planeamento e da capacidade de propor coisas diferentes. Então, à medida que você vai ter a inteligência que as máquinas ali, você vai percebe o desafio que você tem, porque de maneira que ele te afeta vários outros trabalhos. Por exemplo, a mim nunca te espanta daqui a uns anos um médico te chega no hospital, ele te liga sem robô
E o robô está falando, já vai primeiro lá, depois lá, depois lá. Bom, aquele lá está em risco de vida, aquele lá para a informação que tem, vou ter que dar aquele com aquele outro. E o médico está a ser mais um executor do que o que decide qual é a melhor estratégia para atuar sobre um paciente. Mas quem dos dois pensa? Repara, o humano pensa, mas a máquina pode ir buscar dados. O que é o meu pensamento se não fruto do meu passado, da minha educação, da minha história? Ou seja, do que é que me foi ensinado pelos meus pais, pela sociedade. A minha fruto tinha sociedade, fruto de papá com mamá. Mais minhas amigos, minha sociedade. Um robô é fruto do ensinamento que lhe derem. Chama-se training. Tu treinas um robô para poder atuar em a partir de determinadas informações. E é treinos consciente ou inconsciente, às vezes, esses treinos? Os treinos são conscientes, mas o problema, que estás a tocar um dos pontos, que é o unconscious bias. O problema é que quem está a treinar o robô tem uma história. E neste momento, quem está a treinar o robô são essencialmente homens brancos de países mais desenvolvidos, que eventualmente não têm na sua formação dimensões que não pode ensinar o robô. Então que ele quase responde à pergunta que tinha na sequência. Unconscious bias. Ele é que tem autonomia? Não, ele tem, mas o robô tem. Ele tem autonomia baseada na informação que ele te recolhe. Se você ensina um robô, por exemplo, se toda a vida põe um robô perante um homem branco para ele reconhecer, ao fim de 2 dias ou 2 anos, seja o que for, ele vai ser fantástico a reconhecer aquele homem branco. Mas de repente vou pôr um homem negro, ele quer se habituar, ele que aprende. Portanto, o segredo está em como é que vais fazer aprender, o robô aprenda em toda a diversidade do mundo. Deixa eu dar um exemplo. A minha dias me tive na Estónia, depois me para Portugal. Me passa na fronteira no Portugal. E me põe a passaporte. Não tenho passaporte português, me põe a passaporte. E máquina quer reconhecer. Como? Intenta outra vez, eu quero reconhecer. Sabe o problema? Intenta outra vez, eu quero reconhecer. Então, fica assim estranho, bem para trás. Entra um francês lá, passa, bem. Entra um outro, passa, bem. Intenta outra vez, eu quero reconhecer. Então, a polícia fica-te aflão. Aproxima-te mais da câmara. Ok, aproxima, mas o que é que era? Aquela máquina estava suficientemente treinada para um perfil diferente. Um perfil diferente. Identidade portuguesa, no momento. Ou branca, ou cor branca. Então, o que é registro é branco. É branco. E ele se espera, se calhar, pré-definições do branco, entre elas. Há muitos exemplos destes, onde o treino a estas máquinas não teve a diversidade que o mundo tem. Tem casos, e por exemplo, a inteligência artificial é fantástico para a saúde. Você sabe, esta consegue ler que as imagens médicas identificam patologias. Okay? É fantástico. Com identificação biométrica? Com análise biométrica? Os dados que inseridos, de saúde. Né? Okay. Uma radiografia, um TAC, seja o que for, hoje, e até consegue rapidamente tomar decisões. Mas já foi visto que esses sistemas são muito mais eficazes para o homem branco, é que é tão eficaz para a mulher. É que é tão eficaz para o homem negro. Portanto, mas a questão de máquina ser racista, eventualmente é o preconceito ou a lógica do treinamento da máquina é que não foi tão diversificado. Um daqueles grandes problemas que tem, por exemplo, em relação à mulher. Repara, tem somente 19% de mulheres que trabalham na inteligência artificial. Tem 80% de homens. Então, qual é esse unconscious bias, esse preconceito inconsciente? Ou seja, tudo aquilo que seria mecanismo de aprendizagem podia ser condicionado fruto de quem que é tutor ou de quem que se tenta treinar. Monta... Sim, mas este é que é o problema. Este é o grande problema da inteligência artificial. É que se boca tiver o treino, é moda boa. Vou pôr isso ser um menino direito, se vos pais educam, te mostrar a diversidade do mundo. Se as educam só num determinado coisa, hoje só para esse tipo de pessoas, acaba para ser uma pessoa preconceituosa. Ele te condicionou totalmente. Ele te condiciona. Máquinas têm esse desafio de como é que vai ser treinado, quais os limites do treinamento, qual a diversidade e o que é correto. O que é correto? O que é correto para um chinês pode não ser correto para um africano. Que ele entra no campo moral e ético. Mas óbvio, né? Máquina, repara, máquina, ser julgamento é baseado em evidências.
e baseado em uma capacidade lógica que lhe é introduzida de ensinamento. Portanto, repara, botei no mundo valores conflituantes, botei religiões conflituantes, não é? Botei, por exemplo, tem países, por exemplo, será que esse robô, quando vou falar na pena de morte, ele está condenado ou não? Depende, porque tem países, como a América, onde pena de morte é uma coisa normal, mas para mim que é coisa normal. Tem lugar, robô, se vou perguntar se é normal para pôr andar com pistola na bolso, nunca sei como é que ele vai ser treinado para isso. Se é uma coisa normal para ele. Para mim, como cabo-verdiano, nunca fui educado para outras pessoas que não conseguem pistola na bolso. Mas para o americano é uma coisa normal. É uma coisa normal. Então, repara, o grande risco é Moki Botabá garante a preservação de valores, de crenças, de língua. E de forma mais consensual possível. Para todo mundo. Esse é o grande desafio. Mas que esse programa, mas que esse software e aplicativo se aprende, mas que se consegue armazenar informações e conhecimento. Botem que, quando você fala treina, botem que dar acesso. Um computador que sabe falar se essa coisa é direito ou mareado. Ele que sabe falar. Ele sabe baseado nas evidências que ele te apanha, na padrões. Ele te busca padrões. Baseado na padrões, ele te fazia frição se é correto ou não. Baseado na padrões. Mas toma em conta, por exemplo, a África. Você sabe que a África tem muito pouca internet na África ainda. A África tem muito poucos dados africanos. Então, padrões que um mecanismo de inteligência artificial está batendo é padrões de mundos que têm, de países que têm dados. Então, onde é que está boas crenças regionais? Para treinar aquele equipamento. Para treinar aquele equipamento, para entender que Zulu é uma coisa normal. E tem uma história. Rainha Ginga tem uma história. Tem uma história, né? Onde é que fica aquela história? Onde é que fica? Coisa que hoje botem em China, bos filhos dentro de casa. Mas agora, nesse momento ali, a mim que sabe bos filhos durante um dia, se este ouve mais de boa ou desse coisa ali. E hoje em dia, a hora que nos pega para a realidade social, a hora que nos pega transporte e desenvolvimento na área de saúde, vou abrir um parênteses lá na questão de saúde que eu acho interessante, a hora que nos pega tudo aquilo que é a realidade social e tudo elementos, ou tudo, disciplinas da sociedade, que impacto que estão a ter? É tremendo, repara, que eu esqueci, mas a nossa capacidade de raciocínio é fantástica, mas é limitada. Um computador pode raciocinar bilhões de vezes mais rápido que nós. Então ele tem capacidade de buscar informação muito mais rápido que nós, toma decisões muito mais rápido que nós. Então o impacto na nossa vida tem sido muito grande. Tem sido muito grande. Nível de automação, por exemplo, mal que conseguir fazer agora viaturas ou aviões ou tudo muito mais rápido, né? Baseado naquele tipo de tecnologias. De maneira que pode fazer uma agricultura de precisão, põe um semente na chão, ele consegue hoje, mal que está o ecossistema à volta de lá, mas se rega ali, ou carrega tanto ali, ou mas se mete um cozinha mais de vitamina ali, ou uma proteína ali. Portanto, ele está afetado na tudo áreas desenvolvidas. Na tudo áreas desenvolvidas. Seja no trabalho, mal que pode fazer um plano de marketing super fantástico, tendo em conta todas as características do ecossistema onde queres atuar. Portanto, o problema é que essas coisas ali, que essas coisas, era feito para humanos. E o potencial é cada vez maior de haver uma substituição por estes equipamentos que são mais inteligentes, mais rápidos, mais eficientes e conseguem decidir de uma forma muito mais célere. É uma vantagem enorme para a humanidade. Agora, e na base dele, algumas pessoas se defendem e te explica que está algoritmos, mas é preciso entender o que é agora. Não, algoritmos é isto, são regras que você coloca, padrões que você coloca, são ensinamentos que você coloca num computador ou num equipamento, num mecanismo para dar inteligência, de como é que ele deve atuar em determinado momento. E normalmente ele tem que atuar baseado em evidências que botar que são os tais padrões e a lógica de raciocínio. Botar a capacidade, por exemplo, de aprender. Portanto, o presidente da Google espantou-se como é que em 2 dias um computador que nunca vou ensinar uma língua, ele aprende uma língua. Baseado em padrões. Hoje, tudo que está no mundo, dados que está no mundo, tudo, e aprende uma língua em 12 dias. Qual é o ser humano que consegue fazer aquilo? É impossível. Às vezes também uma vida inteira para conseguir. Os algoritmos, digamos, são tecnologias
que te permite, esse computador tem essa capacidade de raciocínio, de inteligência, de agregar informação e de toma de decisão, de aprende. Não é? E de que forma que ele usaram para construir essa inteligência artificial e que inclusive está gera até polêmica, uma pessoa está a falar, mas alguns algoritmos de forma que ele é programado quase que transforma inteligência artificial num especialista num determinado assunto, mas nunca num generalista. É possível falar dele nessa perspectiva ou você pensa diferente? A mim já usa ChatGPT. Sim, já experimenta. Bocha que ele é generalista. Bom, ele é até demais próprio. A mim que tem nenhum assunto. Por exemplo, a mim tinha fazer consultoria. A minha consultoria, a nível de consultoria, dispara. Dispara, porque agora não tenha pensamento, não tenha opinião, não tenha maneira que me crê, mas depois ChatGPT está ajudando imenso. Porque ele estava buscando mais evidências para reforçarem argumento. Ele está buscando outros argumentos. Portanto, é claro que o pode especializa numa determinada área, mas o mecanismo de inteligência artificial, na sua base, ele tem uma vocação generalista, obviamente, porque ele é data, ele vai buscar dados, ele trabalha os dados de acordo com a lógica do algoritmo criado e ele reage, ele te aprende, ele te planeia. Né? Agora, e uma coisa que... Já vou dar uma história ali, nem é trabalho. Há dias, a minha diretora-geral pede ser colega, ser diretor de planeamento, um trabalho que ele tinha que entregar para o dia a seguir. A diretora desorienta. A noite inteira te trabalha, pá. Noite inteira te trabalha. Calma. Vai buscar ChatGPT. E nas 2 horas, mais ou menos, não fazia um documento que foi altamente elogiado pelo Ministério das Finanças com grande qualidade, pá. Portanto, repara bem, antes isto era um trabalho que exigia enorme consultoria, imenso tempo de consultoria, e não tinha tanta qualidade como um produto final, que fizeste em 1h30, 2 horas. Mas aquela que te traz e crédito, que te traz e tudo o prestígio do trabalho feito, pode, inclusive académicos têm medo, e alguns especialistas têm medo de que no que a salita forma pessoas intelectuais, nem ajuda ninguém a desenvolver seu conhecimento. No salita, põe pessoas que se transformam em preguiçosos, e que está com... Isso vai depender dele só para copy-paste. Mas que botacha que pessoas falam quando surge máquina calculadora? Que botacha. Quando antes não tinha aquele papelzinho, não tinha que se conta, tal, agora é tuc, já está. Portanto, o automatismo, o apoio à nossa vida está a acontecer há muitos anos. Há muitos anos. Isto aqui assim trazer. Quem é que imaginava há 30 anos atrás que ias ter um computador na tua mão? Para, agora o problema é a sociedade adapta a que se usa ali. É isso que nos está falando. Por isso é que o pessoal nos Estados Unidos, por exemplo, fala para 6 meses para não regulamentar esse que usa ali para a humanidade, para risco da humanidade. A humanidade tem que adaptar. Se calhar a educação já não pode ser a mesma. Questão de plágio. Mogo trata um plágio agora. A mim está a fazer ali uma música, gosto ali, perfeita. Se calhar nunca vou fazer música na vida. Nunca fazer música na minha vida. E me está a fazer com qualidade enorme. E me está a fazer poemas de musical e vou-te ficar espantado com aquilo lá. Mas ninguém que te consiga reproduzir aquilo lá. Ninguém que te consiga saber de onde é que me vai buscar. Então o tema do plágio é uma preocupação. É uma preocupação. As áreas de recursos humanos. Já se cansei que está a fazer para selecionar pessoas. Que está a fazer uma seleção à distância. Agora, o que está bem? Que é enviado, é que sabe sem origem. Agora, tem aquela questão que está a falar, vieses na inteligência artificial, que é que os outros aspectos negativos que gostava para o Jurani percebe até que ponto ele é uma preocupação ou se é uma coisa apenas nessa fase inicial de adaptação? Para mim é uma preocupação extrema. Assim? Sim, é uma preocupação extrema. O vieses, não começo a falar um pouco dele. Dá um exemplo de vieses, dá um exemplo de quando me passa no aeroporto, houve um preconceito de uma máquina em relação a mim. Porque não foi treinada para mim. Né? Não estava para o hospital, não estava fazendo radiografia em ataque, a máquina estava falando que me tem um coisa que estava a ser tão assertivo como se for uma pessoa com outra característica. Uma mulher estava a ser afetado porque, eventualmente, se essa decisão e se a concepção do mundo ele é feito por um homem. Portanto, o grande problema desse sistema é a maneira que você preparar para ele servir a humanidade. Se você preparar com tudo essa diversidade, você cai na vieses, de todo o tipo, religiosos,
religiosos, de género, não é? de território, de raça. Portanto, o grande problema disto aqui é ele que exponencia o preconceito. Esse é o grande risco desse coisa ali. Então, agora, esse pessoal se pode usar de acordo com o seu interesse também. Assim como no dia a dia, não usa nossas crenças, nossa educação, nosso código ético e moral para não tentar reger a sociedade. Às vezes, te sobrepõe e te impõe até questões culturais. Mas repara, vou ter razão. Mas repara, é que aquela responsabilidade de todo o chefe de família para com os seus filhos. Há pouco boa mulher é que a boa responsabilidade educa o filho com valores universais. Mas vou pôr educar mal. Vou pôr educar de uma forma que ele te fica uma pessoa xenófoba contra determinadas religiões, contra determinadas raças. Se está na bom mão, educa o filho. Só que esse poder está distribuído pelas famílias, embora comece a ser agora muito influenciado por aquilo. Portanto, um robô, o problema do robô é que ele se alcance, mas o princípio é aquele mesmo que você usa na sua casa. É aquele mesmo. Não deve ser tudo tolerante, não deve ser universalistas, não deve promover o bem-estar, nunca deve fazer discursos de ódio. Não é? Aquilo, esse treinamento que não tem que fazer para esses robôs ali que têm um alcance brutal. Tudo o nosso filho está a sede nesse telemóvel. E de uma forma ou de outra, ele também entra, por exemplo, Facebook, também tem informação para o consumo. Essa informação é um mecanismo de inteligência artificial. Se tiver maldade nas redes sociais, como já houve, Ele tem influência. Ele tem influência, porque se o meu filho está a receber ali um determinado tipo de informação, ele apropria aquele valor lá. Todo dia, ele se apropria. Agora, voltando ao chat GPT, que tem sido praticamente o maior universo disponível de inteligência artificial, tem aquela versão até que é gratuita, que toda a gente tem acesso nele. Ele é suportado para muito tipo de conhecimento para trás. Até da ideia, temos alguém daquele outro lado do ecrã, mas falta uma outra questão. Ele tem personalidade? O que eu falo na personalidade é fruto de bom aprendizado, de boa vida. Boa personalidade te reflete com o que você aprende na boa vida, para os pais, para o bom ambiente, para o que te rodeou, com o que você vive, com o que você experiencia, e aquilo é que te dá boa capacidade de decidir ali ou lá, te dá boa moral. Um computador, nesse aspecto, é que é diferente. É que é diferente. Ele te vai ser sujeito a um conjunto de informações que te vai fazer decidir ou informa aquilo ou aquilo lá. Às vezes erradamente. E tem casos já percebeu que o computador deu informações falsas. Se as amostras que ele tinha, induzir a informação falsa. Mas quantas vezes já há pessoas na minha vida que dão informação falsa? Nunca sei qual foi a motivação. Às vezes tem na escola. E às vezes até nem é consciente. É aquilo que sabe. Não ouve alguém falando aquilo, já me fala aquilo. Não ouve lá, já me fala ali. E o computador é um bocadinho isto. Por isso é que é o grande risco. Enquanto pessoas que são casos individualizados, o alcance do computador é enorme. Então, se você tiver cuidado no treino desses sistemas, vou pôr e põe em risco um data de coisas, nomeadamente o que é certo, o que é errado. Vou pôr potencia aqueles preconceitos. Então, nessa perspectiva de ambiente, de organização, de acordo com hábitos e costumes de cada região, e pode ter uma personalidade daquele lugar e daquele ambiente? É uma personalidade, é pôr decidir de acordo com o padrão daquele ambiente. Por exemplo, a gente já contou uma história, e já me conta noutro espaço também, que agora me tive na Estónia há poucas semanas atrás, não é? Onde tive o prazer de estar com uma senhora que é muito bem posicionada no mundo digital na Estónia, embaixadora digital da Estónia, Nela Liosk. E ele está a dizer a mim que ele também encontrava com o responsável máximo dos Estados Unidos, da Alemanha, e com o responsável do ChatGPT. Esse Tatabá fala sobre esses treinos que se vão fazer. E me perguntaram, qual é que é a minha preocupação? Eu falei, a minha preocupação tem que defender valores da Estónia. A Estónia tem esses valores, não tem os hábitos, nos valores, não crê para esses valores, se está embutido também nesse motor de aprendizagem de ChatGPT, nessa próxima versão. E me perguntaram,
E a África? Tem algum africano nesse grupo ali? E eles respondem, Africa has no data, Hélio. Que tem dados. África que tem dados. Mal que botar em China, ou cria um aprendizado, se que tem nada para aprender. No digital, uma coisa é para aprender boca a boca. Mas no digital, a África que tem uma cultura de dados. Nunca tem um suporte. Este é que é o grande risco para mim, para a humanidade, neste caso para a nossa região africana, é não perder a nossa identidade. Para mim, o tema da colonização, botei em Kojal, de forma mais profunda. O que é colonização? Para mim, a colonização é alguém sobrepor sobre outro seus valores, seus hábitos, seus língua, sua religião. É uma sociedade que sobrepõe sobre outra. Só que na colonização, no social, há um instrumento tecnológico que tinha na altura, que era armas. Invasão, amigo com espingarda. Chicote, armas. Agora, não sei com arma, agora você fala em a língua. Agora você reza para os deuses. Agora você acredita naquilo que não te acredita. É assim que o Cubo não fica a falar português. É assim que não fala português. Isto foi colonização, não é? Sobre a arma. Mas, para mim, o risco é maior. Porque há outras formas, sem ser por arma, para me passar os valores, para me passar os hábitos, para me formatar o modo de querer. É esse que usa ali. Esse que usa, repara, hoje mal que o vosso filho está hoje para que esse que usa ali. É um amor, é uma paixão. E a tabata apropria o que está ali. Se o Zé que está ali, que tem também bons valores, valores africanos, valores cabo-verdianos, ele também apropria só valores de outros lados. Apropriar valores de outros é o conceito da colonização. Gosto de o risco de colonização é muito maior do que alguma vez não tive, porque agora é inconsciente. Você percebe? Então está a chamar a África tem um grande desafio. Não tem que pôr dados na internet. Não tem que ter uma estratégia digital. Nunca tem uma procura. Me encaixa um embaixador digital na África. Nos negócios estrangeiros, botar alguém responsável para digital. Um embaixador para o digital. E na Cabo Verde. Quem na Cabo Verde que é responsável para defender valores de Cabo Verde na digital? Nunca tem. História tem, América tem, Alemanha tem. Que esse país já se percebe que é o impacto e a ameaça dessa coisa ali. E este tipo organiza-se a sociedade para uma sociedade digital. A nós na Cabo Verde não está a de uma forma um pouco simplista, que é em programas informáticos. Mas como que surge o chat GPT? Como que começa tudo esse buzz de criar um elemento não vivo, mas que está a ter a ideia de ser vivo? O chat GPT é a sequência natural de um conjunto de outros mecanismos de inteligência artificial que já estão há vários anos a maturar. Aquele exemplo que me dão, o chat GPT é uma versão evoluída daquilo que um flow na Netflix, que este flow, ele percebe que os equipes gostam, este ofereceu aquela série. Ou na Amazon, que hoje a mock os hábitos de compra. Tem que esse pop-up de sugestões. Que surge aquela. O chat GPT é só uma versão mais evoluída, mais sofisticada, mais impactante daquela mesma lógica que tu usas chat GPT que os outros. Vá buscar informação, tem um data de informação no mundo, porque repara, e essa informação é dada para todo mundo de borla. A boa está na Facebook, a boa está falar bom nome, onde é que você nasce, bom contacto, bota falar se você quando é que você está feliz, quando é que você está feliz, bota falar tudo que as coisas lá. A boca não faz, bota faz assim, ou bota faz assim, ou bota põe aquele coração, ou bota põe aquele outro, bota manifesta sentimentos. Bota manifesta os sentimentos. Que é coisas que se calhar a nível de algoritmo nem que era palpável, hoje já é palpável. Muito palpável. Você passa toda a boa vida na digital, você entrega a boa vida na digital. É claro que de troca... Só para o mero. Não. De entrega tudo que vendes. Não, é importante. É você consciente. Mas logo que você sair na rua, você consciente, você vai para uma zona, que pode ser uma zona que tem bandidos, você tem que ter cuidado, você vai atravessar a estrada, você tem que... Hoje é para o lado esquerdo, hoje é para o lado direito. Você tem que ter consciência. Na digital, você tem que ter consciência. Ou que você fala coisas na digital, você tem que ter consciência que ele está a ser. Aliás, você prova, você aceita.
A mim que que Se subscrição, ninguém quer ler. Ninguém quer ler, é uma coisa enorme. Aliás, não fala com o Joel sobre que ele é flanga. Alguma vez sim lembra. Então, confessou que ninguém quer ler. Porque você confia na máquina. Li e aceito, ainda você confirma, mora um contrato. Exatamente. Mas porquê? Porque aquilo que está aqui, o que está por dentro, vou ter logo uma relação de confiança. Por isso é que eu falo, muito pior que colonização. Vou ter uma relação de confiança. O que sei de ali, vou tomar quase como... Ninguém que forçou a nada. Ninguém que forçou. E vou estar disposto a falar. Vou estar chorando, ali, vou tirar fotografia, vou fazer tudo que usa. Vou estar rir, vou estar canta, vou fazer tudo que usa. Para lá. Mas esses são todos mecanismos que de uma forma ou de outra... Mas é no chat GPT, por exemplo, de informações? Vão aprendendo. E até é bom, porque esta fica te dão que os equipes gostam. Agora, o chat GPT pode eventualmente ficar baby em termos de informações e codel na tudo o que é redes e plataformas digitais, moda, redes sociais e outros? Uma das preocupações de que as que manda para, escusa, fala para o mundo para por 6 meses, para não refletir, é que lá, qual é o limite? Onde é que vou pôr a busca? Onde é que vou pôr a busca? Cozer é que vou pôr a busca? Cozer que é direito vou a busca? E cozer que é direito vou a busca? Porque assim como ele é um espaço fantástico para o bem, também é uma oportunidade para o mal. Então, você tem que, de certa forma, regulamenta. A nós não está regulamenta, a nossa vida física, não tem polícia que está falando, boca pôr e vai ali, boca pôr e vai lá. Ele está falando, boca pôr e faz aquilo, boca pôr e faz aquilo lá. Ele está definiu. E se tiver problemas, ele vai para o tribunal. Agora, esse ecossistema na digital é que te existe. É que te existe, Éder. É aquilo que é a grande coisa que, e principalmente a África, Cabo Verde. A bota fala nessa coisa, há dias não tive numa reunião, que está a falar onde, mas numa reunião de reflexão do país, que se convidam, fui muito honrado convidando, mas depois eles definem uma agenda. E me falou, mas peraí, se vou também refletir o país já com a agenda feita, porque para mim, a maior agenda que tem nesse momento ali é digital. É sobre que lá vou ter que construir tudo o resto. Esse fator de digital tem um impacto tremendo na nossa vida. Repara, nós na altura de independência, nossos pais ou nossos avós, eles param, eles definem sociedade. E você imagina aquele primeiro dia a seguir a independência, quando eles ganham, eles tive que pensar, bom, agora não tem que fazer tribunais, não tem que fazer hospitais, ele não está a fazer eleição ou não. Então, eles tive que decidir um país. Eles decidem um país. 15 anos depois, 10 anos depois, eles tive que definir novamente um país, mas agora é com eleição, é democracia. Então eles tive que reconstituir, não está num momento igual. Em termos tecnológicos, aquilo que não se vive de novo. Não está num momento igual, eles têm a convicção, só que com diferença. Nunca tem-se consciência. Que esse país outros têm, a nós nunca temos. Então ainda nunca acorda para não hoje, peraí, não bem hoje a coisa que esse digital quer falar. Por exemplo, você pode preparar o futuro, você tem pessoas mais velhas, mora a mim, que está muito habituado a essa coisa ali. E esse tita prepara o futuro para ser esse filho que de base só está a saber usar aquilo. Você tem que preparar o futuro de Cabo Verde para estes jovens que já são nativos. Para que fique à margem. Agora, e aquela questão de liberdade criativa, ainda falando de criança e falando também de capacidade criativa e de desenvolvimento, mas também a autonomia do pensar, pode ficar comprometido com tudo essa onda em torno de inteligência artificial e ferramentas como o chat GPT? Você sabe que agora a inteligência artificial pode, por exemplo, descreve uma coisa e ele te desenha ele. Você já basta o descreve tudo. Basta o descreve o que você quer, ele te desenha ele com perfeição fantástica. Até desenhos que o teu realismo mora a fotografia. O teu realismo e até que pessoas que até conseguem hoje ser falso ou não. É só mais um sinal de que coisas mudam. Se calhar agora os pintores têm que agora pensar uma forma diferente de como é que podem contribuir e ser diferentes num mundo onde vou ter uma máquina que agora é capaz de pintar também, desde que vou descrever aquele coisa. Se calhar a forma de pintar tem que mudar. Na forma tradicional, não te idealiza, não te materializa com nós mãos. Gosta, não tem que idealiza, passar a informação para executar. Vou ter que pensar agora, mal que vou ter proveito de um mecanismo de inteligência artificial. Quem está a falar de pintura, está a falar de música. Tudo que é criação. Tudo que é criação. Como é que a máquina te pode ajudar a ser diferenciado? Quer dizer que não está a ser tudo robôs. Mas vou ter que pensar, mal que vou ter proveito dessa tecnologia. E para ser capacidade disruptiva,
você tem que pôr em causa tudo a sociedade. E é possível integrar na educação também? Nos sistemas de educação? Repara, hoje já existem... Repara, você toca um ponto, que é um ponto, se não fala na Cabo Verde, é terrível. Repara, hoje, aquele sistema do professor, a mim que sabe tudo, e também ensina aluno, já está ultrapassado, já era. Essa educação é do século passado, não tem que mudar. Agora, professor, moda no coach, já que por ser professor, tem que ser um coach. Eu gosto de chamar um coach, tem que ser um coach. Exato. Agora o aluno tem ali um acervo terrível de informação. O professor tem que direcionar. Este é o novo professor. Mas muda uma classe de professores que vai para a universidade, estuda técnicas de ensino, do one-to-one, falar-me agora, ele tem que mudar, ele já que é ele que está a falar tudo, mas está bem? E até corre risco, inclusive, de aluno chegar nele com informação que ele ainda tive acesso. Mas é que aquilo que era a Bíblia também. Você lembra na Bíblia, tempo que a Bíblia era só do padre? Não tive aquele tempo. Sim, sim. Onde botava doutrina, ele que te passou, mas ele te guarda a fonte de doutrina. A fonte do coisa. O Holy Grail. O padre é que tinha a Bíblia. Hoje já não. Hoje o padre teve que mudar para ser um interpretador deste documento, sabendo que aquela pessoa se calhar já lê mais. Tanto que jamais está chamado doutrina, é mais estudo bíblico. Estudo. Não te interpreta junto, não te chega a um entendimento. Portanto, o padre evoluiu. Se calhar primeiro do que outras camadas sociais. Que outras camadas. Evoluiu para agora conseguir interpretar e partilhar, ser um coach para as pessoas, ajudá-los a interpretar a mensagem divina. É a mesma coisa na escola. O professor também tem que perceber que agora aquela fonte de conhecimento, se calhar até de uma forma muito mais interessante, sai de um aluno. A mim tem minha filha, uma vez, chega na casa da chora, uma professora expulsa da sala de aula. Para ele falar, é que assim, professor. É falso. O professor falou, é mentira, não é. Mas vai na internet e ele mostra-lhe uma cara. O professor se sentiu ofendido. Confrontar e não precisa. Se confrontar, ele exclui-lhe da sala de aula. Repara, é preciso mudar a forma. Mas que alguém traga o proveito dele, por exemplo, para nunca ter risco de... Mim, por exemplo, tenho um filho de 17 anos e me tenho medo de transformar num alguém com manha, para modo chat GPT tem que cortar o caminho e aquele que ele podia estudar ainda tem acesso rápido. Mas que traga proveito educacional, tanto ele como a comunidade acadêmica inteiro. Éder, a mim, por exemplo, estimula a minha filha a usar chat GPT. Dizer ao contrário. Repara, qual é o objetivo final? É que ele tem conhecimento. Ele tem conhecimento. Quanto mais conhecimento ele tem, ou quanto mais acesso ao conhecimento ele tem, mais preparado ele está para o mundo. Então, se você tem um instrumento que te dá acesso rápido ao conhecimento, que te prepara a informação, a mim tem que estimulá-lo, busca aquilo lá e aumenta o acervo de conhecimento. Mas é a forma como não estou hoje a usar isso. Pode usá-lo como uma ameaça, ou se pode tirar proveito dele. Então, acho que o grande desafio da inteligência artificial é tirar proveito dele. A sociedade se adapta para tirar proveito dele e para limitar aqueles riscos negativos que ele tem. Agora, naquela instância que não está desse ápice da revolução, não está na fase inicial, não está na fase bebê da revolução, não está na organização dessa revolução, ou já não está realmente nessa revolução? Dentro da revolução. É por isso que alguns países já se prepararam e já estão no processo. Repara, o sistema educativo da Estónia, de António Flow, já é diferente. Crianças começam na pré-primária, estudam matemática, empreendedorismo, soft skills. A nós ainda não está na nossa educação, línguas também, ainda não está naquele formato tradicional. E muito de nós está de emprego sem entender dizer que é soft skills, porque para ele que tem importância ainda. Ora cá está. Quando soft skills, nesse momento, é determinante. A tua capacidade, a capacidade de empreendedorismo. Repara, a escola foi montada para quê? Para a era industrial. Onde não tinha que fazer para cada um que usa como deve ser. Não tinha que repetir para tudo que usa. Nossa escola, a academia, foi preparada para suportar uma era industrial. Só que já não está na era do conhecimento. A academia tem que adaptar para formar pessoas para a era do conhecimento. Mas que sem perder trabalho com o que é lá? Repara, é tudo... Inteligência artificial começa a mostrar presença quase de substituição na informática, na boa área, na área medicina. Repara, a inteligência emocional... A inteligência emocional será sempre um fator diferenciador. A máquina pode tentar chegar lá, mas será sempre um fator diferenciador. Por isso é que eu tenho que adaptar a boa estrutura de sociedade. A começar
pelo sistema educativo. Mas imagina Cabo Verde agora, já me provoca um cozinha, nossa terra, não tem o quê? Quantos professores teremos em Cabo Verde? Epá, nunca te corre, nem 10 mil? Nem é isso. 14 mil? 7 mil? 7 mil professores. Multiplica por 4, família de 4, 28 mil pessoas. Moda que bom transforma uma sociedade num ciclo de 5 anos, onde Botaba flaca as pessoas que se têm que transformar, porque se têm que encher de uma forma diferente. Botaba cria um anticorpo. Mal que o ciclo eleitoral te permitiu fazer uma transformação tão grande. Qual é o risco? É político que crê fazer uma coisa tão forte, é que muda o país, como ele tem que mudar, e como nunca te muda, não estava a ser mudado por outros externos. Esse é o maior risco que não temos. No mês de Cabo Verde, começa a pensar, mas não pensa na altura de independência e na altura de democracia. Qual que é mais barato? Mão de obra humana ou esse mão de obra da robótica ou da inteligência artificial? Mais barato. Qual está ficando mais em conta para países investir e para países investir? Repara, mim que questiona se é um modelo melhor sem máquinas ou com máquinas. O que falou é que o mundo está a ser automatizado e está a ser digitalizado. E boca tem que vale a pena, uma pergunta se vale a pena entrar nesta onda digital. Você está nele. E se boca entra, boca a ser excluído. A questão não é se ou se, é sim ou sim. Boca tem onde bem. É um investimento. Agora, ou botar bem primeiro, ou botar bem depois. Ou botar arrasta, ou bem arrastado. E Cabo Verde, para nível de formação que ele tem, para a capacidade que criou o tem, reconhecido na todo o continente africano, não deve liderar nosso território, nossa região. Não deve liderar. Não deve assumir que o digital é fundamental. Aliás, de certa maneira, Cabo Verde já tem uma vontade, pelo menos política, de fazer aquilo lá, mas tem muito mais do que lá. O que é preciso ser feito imediatamente? Bom, você muito participa de alguns meios que está permitindo, até tem prestígio quase de ouvir em primeira mão, boa visão sobre o que é que seria grandes gatilhos e ferramentas para provocar esta liderança e assunção desse sistema educativo, administração pública. Mas não tem que ser capaz de hoje acompanhar na ódio e falar, nosso sistema educativo que está adequado, tem que mudar. Nossa administração pública que está funciona direito, tem que mudar. Lá botará 2 alavancagens fortes para todo o resto, para digitalizar o país. Para uma grande parte das pessoas, para funcionar nesse país, depende de serviços públicos, seja na escola, nos hospitais, seja na administração pública, o que for. Não depende de eu. Então, vou ter que estar aqui educação, vou ter que estar a prestação de serviços, para ser mais dinâmico. Agora, para ter essa tal transição de mão de obra humana e de tudo o que seria engajamento humano para um engajamento e digital ou artificial, existem leis, existem condições legais para aquilo, ou até pensado essa estrutura? Repara, lei estava atrás da vontade do homem. Lei te espelha, está lá para espelhar valores de uma sociedade e a vontade do homem. Portanto, lei não é um problema. O problema é a vontade de mudar. Nós temos uma sociedade que manda, que são pessoas mais velhas e pouco habituadas à tecnologia, e não tem um futuro do país, que é pessoas que nascem com um computador na mão, com um telemóvel na mão. E esta camada de pessoas mais velhas e que fizeram toda uma sua vida académica, profissional, longe de grandes transformações tecnológicas, eles têm que ter a capacidade e a coragem de preparar o país para ser filhos. Ou seja, eles têm que absorver aquele espírito de independência e de democracia. Transforma o país. E há bocado, eu dei exemplo de Estónia, de alguns outros países, como a América e outros que têm lá, por exemplo, representantes digital, então gostaria de tocar ainda mais nessa questão para perceber melhor que sociedades internacionais está prepara e cria condições para lidar com a inteligência artificial e também ali na Cabo Verde, de que não se tem em termos de carruagem. Sim, eu diria transição digital. A inteligência artificial é uma dimensão potentíssima da transição digital. É mais fácil. Sim, mas se você percebe, tudo que é sociedade mais avançado, já se ataca-se esse sistema educativo. Eles atacam-se esse currículo escolar de uma forma agressiva. Boca por e tem uma transição digital, se boca tiver crianças nativas digitais, está prepara o futuro. Portanto, claramente. Outra questão, esse claramente cria todo um ecossistema legal que protege esse país no digital.
Na Europa, Facebook te paga imposto. Ele te paga imposto, você ficha Facebook na Europa. Google também, YouTube também. E se que paga, você das multas de bilhões. Ali na Cabo Verde, algum desses paga ali na Cabo Verde alguma vez? Boa pergunta. Paga? Pergunta o seu vice-primeiro-ministro. se paga. Mas esse que te paga imposto. Mas porquê? Ainda não tem desafios de criar aquele ecossistema digital para não apropriar toda a atividade que está acontecendo. Nesse momento ali, por exemplo, uma imobiliária na Cabo Verde, que tem que pagar imposto na Cabo Verde, ele tem que lutar com o Airbnb. Que te chega ali, vou ter um Tudo apartamento. informalidade. Tudo informalidade. Tem que luta com o Airbnb que não paga no território. Então é uma coisa um bocadinho complicado. Portanto, não tem que criar um ecossistema digital de forma muito mais agressiva. Não tem que pôr nós jovens que participa no desenvolvimento digital do país, que é startup que não te fala. Tem que posto a desenvolver, não tem que pagar para desenvolver soluções para Cabo Verde. Porque por isso é só startup para fazer 6 meses, onde para FIME, startup FIME, te fica 6 meses, te recebe um bolsinha, depois que tem trabalho. Tem muitas coisas para criar. Não, porque sabe nem se você está a fazer algo que depois é replicado lá fora, porque já vou inspirar alguém com mais capacidade. Há dias estive na São Vicente com um rapaz, um rapaz conhecido, onde me falou, ele tem uma empresa na Cabo Verde, uma empresa deficitária. E esse tudo investe essa empresa. Eu falei, não puta ganhar dinheiro. Eu falei, quando não está fronte, não está trabalho para outros países. Repara, um recurso fantástico que te ganha dinheiro é te trabalha para fora. E se calhar até não te bate palma para você ganhar dinheiro lá fora. Quando, na verdade, não, fico orgulhoso. Fico orgulhoso. Mas repara, nós com tanta necessidade de criar um ecossistema digital, a mim tem que criar condição para ele pôr e desenvolver para ali e para me pagar. Porque nunca te paga ele, não te paga um multinacional. Talvez quem começa bem busca ali. Claro, não te paga um multinacional com um monte de dinheiro. Mas a ele jovem não. Então, esse também, a dimensão não tem que... E essa revolução tecnológica, você te gera mais emprego, que é parte que tu alguém quer saber dele, bom, alguém ainda fica curioso. Não se te trabalha para ter mais emprego nessa perspectiva de revolução? Há quem diga que sim, mas são empregos diferentes. São empregos Isso diferentes. no contexto universal? Universal. Repara, vão surgir novas oportunidades, vão surgir novas formas de fazer as coisas. Também disseram que as máquinas de escrever, quando desapareceram, que iam perder postos. Não. Agora entrou o computador e agora há novos desafios tecnológicos. Portanto, o mundo evolui. O problema não é a possibilidade de ter novos postos e de perder. O problema é o medo das pessoas de deixarem de fazer o que estão confortáveis para irem para uma zona de desconforto. Mas é uma zona claramente que irá criar novas oportunidades, novos empregos, novas formas de ver a vida. Não é? A maioria que não está fazendo para alguém que fica para trás. Ainda por cima aqui não fala de pessoas que estão na auge de seus 40, 50 anos e que estão nem jovem, nem na reforma ou a pré-reforma e é por e continua a contribuir. A maioria que é possível fazer para garantir que tem esta inclusão. É ali que sei que as políticas, não é? As políticas públicas, por exemplo, não tem uma política que falar de internet como bem essencial, é fantástico. Ou seja, alguém tem que ter acesso à internet. Vou ter que materializar aquilo ali. Vou ter que criar, se calhar, zonas de ensino para a terceira idade, para as pessoas mais velhas, como eu, né? Para aprendermos a mexer nos computadores. Vou ter que criar políticas que te permitiu fazer boa introdução no mundo digital. E vou ter, ainda hoje, mas é que só vou ter jovens também. Hoje vou ter jovens que estão a levantar dinheiro na banco, quando eles usam um meio tecnológico. Portanto, tem um dado de políticas que vou ter que fazer para fazer essa transição digital. Agora, falando de dados, de que forma que a inteligência artificial está liga com a questão de dados? Como é que ela funciona? Como é que é mecânica? Assim, pode chamar até de mecânica, porque é nem físico, se calhar. Não, repara, os dados é a base para qualquer tipo de decisão, de iniciativa. A inteligência artificial baseia-se em informação. Baseia-se em informação sistematizada. Baseia-se em padrões. Baseia-se em algoritmos para tratamento desta informação. Para poder, com esta informação, poder eventualmente tomar decisões, ou poder planear, ou poder gerar outras informações. Portanto, os dados são dados digitais e estruturados. São a base de qualquer mecanismo de inteligência artificial. Tem expressões e palavras que deixam falar regras básicas para esse contexto de inteligência artificial. Deep Learning,
Machine Learning. E ele é o que exatamente e como que ele está a usar e não é que ele está a aplicar? Para, a hora que vou ter uma informação, ok? Aquela informação, por exemplo, hora que vou não imagino vou estar andando todo dia na estrada, já vou prender, mas carro está bem daquele lado esquerdo. Então já vou prender que eu tenho que ir hoje para a esquerda. Machine Learning, ok? Já hoje vou prender aquele. Entretanto, vou estar até a África do Sul e carro está andando ao contrário. Não é? Apesar de eu ter aprendido que lá, agora de repente parecia uma coisa nova. Não é? Que afinal é o contrário. Já vou aprender. Machine Learning é um bocadinho isto. É baseado em evidências que vou ter, computador, ou boa na boa vida, vou ter, vou aprender para vou ter bons comportamentos. É afetar o bom comportamento. O carro também sempre ali, então tem que ir hoje para lá para ver se o carro está bem. Já muda de país, então tem que ir hoje para lá do contrário. Portanto, é um bocadinho isto. Deep Learning, Machine Learning, é um bocadinho tecnologias para tratar conhecimento, para poder ter uma capacidade, por exemplo, de raciocínio. A hora que vou começar a tomar decisões, vou querer fazer aquilo, um taxa aquilo é melhor, ele está a ser baseado no aprendizado do que vou observa e do que vou aprende com a vida. Computador é exatamente a mesma coisa. Por isso é que se está a falar de inteligência artificial, tenta apoio na computador, nos lógica de pensa, de raciocina, de planeia, de decide, de cria. Uma criação também fruto de boas experiências de vida, então te apoia agora essa coisa nova. É tudo aquilo que está a usar essas palavras. Tem uma outra palavra também, palavras, que é a natural language, NLP. É a mesma coisa. É simplesmente computador expressa numa língua que não conhece, português, inglês, seja o que for. E até com marcas de oralidade às vezes. E com marcas de oralidade, de acordo com a sua interpretação do que está lá escrito. Porque, repara... Então, Itapassa tem essa capacidade interpretativa também. Não, claro. Quase raciocínio e quase um raciocínio. Tem uma parte na linguagem natural que é a análise de sentimento. Portanto, a hora que eu falo uma determinada frase ou uma determinada palavra, vou ter técnicas de computação que te permitiu hoje se você está chateado, se você está contente, se você está triste, dependendo no que vos expressa. Portanto, a inteligência artificial é toda esta qualquer junção. dia não tem computação e inteligência artificial, está a fazer, por exemplo, testes psicotécnicos e quase está a fazer... Não, já botei. Ah, sim? Já há mecanismos de inteligência artificial que fazem, obviamente, que fazem um conjunto de questões e até podem receber voz, não é? E a partir daí dizem se estás apto ou não estás apto. Por isso é que, por exemplo, o mundo dos recursos humanos está a tremer. Está a tremer. Porque efetivamente, quer no papel de quem está a decidir, quer no papel de quem vai se candidatar, botei mecanismos de inteligência artificial que começam a pôr em causa a função do RH, a função dos recursos humanos, mas não é só de função de consultor. Repara, botei que as grandes consultorias, os Big Four, né? Tem as grandes máquinas consultoras, mas eles agora devem ser os principais a utilizar o ChatGPT. Porque o ChatGPT, de repente, se for bem utilizado, dá a informação que os consultores o que fazem é tentar ver o que há no mundo para tentar ajudar-te. Agora tu tens uma coisa no teu telemóvel que já faz isso, não é? Agora, na questão de dados, você tem que ser especialista para ter dados, para gerir dados, para trabalhar com dados? Depende, porque é especialista, você trabalha com dados, com o ChatGPT. Depende do nível que você está falando. Se for nível de treinamento, de aprendizado, tem níveis de especialidade, obviamente. Mas qualquer pessoa... Mas se eu falei em termos de mitos, o que é os grandes mitos que podem ter à volta de dados? Tem que ser necessariamente pessoas ligadas a dados para trabalhar com dados? Cada vez menos. Ou pessoas no dia-a-dia simplesmente? Repara, cada vez menos. Por exemplo, ChatGPT agora te permitiu até fazer um programa. Então, programadores eram coisas, são gajos especialistas, nerds. O ChatGPT, ele está a fazer um programa, mandar fazer um programa de linguagem C++, que faz aquilo e aquilo outro, ele está a fazer aquele programa logo na hora. Portanto, cada vez mais o mundo vai ficando mais fácil de conversar com estes sistemas tecnológicos. Né?
Portanto, vai ficando low code, no code, portanto, vai ficando cada vez mais fácil vou interagir com a máquina. No início da nossa conversa, fala sobre a questão de dados na África, que é um problema e uma preocupação particular, mas que provavelmente também te incomoda e te preocupa também outros especialistas. E até que ponto que ela pode ser um problema real para o desenvolvimento de países e mora Cabo Verde, que tem dificuldade por ser insular, por não ter meios e grandes meios financeiros para se organizar seu desenvolvimento? Para a tecnologia, te minimiza um pouco a dimensão de território. Repara, a boa crioulo ali, pode fazer uma música que te chega no mundo inteiro. Então, não importa se tem lá um chinês que vive numa população, num país que não sei o que mais, pode ser mais eficaz do que aquele chinês. E pode viver numa população de 500 mil. Botou de exemplo de Coreia do Sul, da cultura K-pop, K-drama, né? Portanto, hoje em dia, com o digital, aquela tradição de que país pequeno tem menos coisa, não, muda. É aquele parte ali que a gente acha que a nós na Cabo Verde nunca tido proveito. Não tem um valor cultural tremendo, Éder. Tremendo. Mas nunca tem uma estratégia, modo um Coreia do Sul, de promover nos arte, nossa cultura. E essa nessas épocas, nesse momento próprio. Repara, mas os instrumentos estão lá. Okay? Agora, nunca tem uma indústria preparada para tirar proveito de tudo que esse craques que não tem na cultura. Tomando exemplo. Pintura, escrita, literatura, música, nunca te proveito. Tomando exemplo, e como exemplo, Coreia do Sul, hoje em dia, por exemplo, que as banda pop, que as boys bands universalizaram, inclusive a Europa está consumindo, e tempos atrás eles eram já com algum preconceito para consumir, mas estrategicamente eles conseguem ter essa penetração mundial. A mim que sei o que está agora. Ano passado, tem que se organiza como país. Ano passado, eles tinham um ministério que era da cultura e do digital. Sincronizar num pasta só. Repara, o Ministério da Cultura e Digital. Se hoje a história desse, você percebe que se começa a investir nesse produto, cultura, data atrás. Série mais vista de Facebook, de Netflix, era de Coreia do Sul. Grandes prémios de cinema recentes. Filme mais visto era de Coreia do Sul. Música mais ouvida era de Coreia do Sul. Agora tem K-drama, tem K-pop. Repara, eles invadem, mas aquela foi uma estratégia de Coreia do Sul. E esse que invade fala inglês. Com suas identidades. Com suas identidades. É aquele parte ali que dia que nós na Cabo Verde não percebemos que nossa identidade não tem força da nossa cultura e não tenta pôr na digital com estratégia semelhante à Coreia do Sul, lá assim não começa a ter dados na internet. É que configura colonialismo digital, esse tal e viagem de expansão cultural de Coreia, ou então ideia colonialismo. Por isso já como colonialismo digital ou preservação de identidade coreana. É pode ser as duas coisas. Agora, e nós? A nós não está a ter nossa presença ou não está a sofrer influência de presença de outros? Ou seja, colonizamos ou somos colonizados culturalmente? Ou também influenciamos no mundo digital. Ou assumimos que vamos ser só, não te apanha, não só consome. Ao sabor do vento. Ao sabor do vento. Mas quando, na verdade, não tem uma cultura forte. Não tem uma cultura forte, não tem uma identidade cultural forte. Não tem valores fortes. Cesárea, vou trabalhar na China, estou a ouvir falar de cesárea. Portanto, tem valores fortes. Agora, por que a boca te pega naquilo e a boca te catapulta para o digital? A humanidade tem dias contados para uma inteligência artificial ou é muito forte, falas? A humanidade tem dias fantásticos pela frente. Agora, não tem que apropriar, e umas sociedades estão a apropriar mais rápido que outros. Por isso é que umas sociedades estão a liderar esses momentos ali. A humanidade vai continuar e o digital vai ser preponderante. Agora, o papel de Cabo Verde e o papel da África nesse processo é nós que estamos a desenhar o nosso futuro. Ok. Agora, e máquinas de inteligência artificial? Se pode qualquer dia começa a ter vontade própria, consciência, autonomia de ação? Mas claro, a inteligência artificial passa pela autonomia. Um flow há dias que, há bocadinho, um flow que ele aprende uma língua na 12 dias. É claro que a ideia é dar uma capacidade autónoma para poder tomar algumas decisões a bem da nação, não é? Ou a bem da humanidade. Não é? Por isso é que um flow, o aprendizado destas máquinas é muito importante. Ora, quando você começa a pensar na autonomia e a ter papéis críticos naquelas máquinas, vou ter que ter cuidado
uma coisa que saiu de mão, saiu de controle. E nessa saída de controle, pode ultrapassar a capacidade pensante do ser humano? A inteligência artificial pode eventualmente superar o humano? Em muitas coisas já supera, não é? Por isso é que botou usá-lo. Ele está super humano, por isso é que botou usá-lo na indústria, na saúde, na educação, tudo na vida, botou usá-lo, porque botou reconhecer que este consiga ser mais produtivo que o humano. Agora, o nível que botou bater de sofisticação, tem que ter cuidado para que põe em causa o bom futuro. Não é? Mas é igual também, nunca tive essa mesma questão com a bomba atómica também, tem que controlá-lo, a energia nuclear, tem que controlá-lo, não é? E botei uns gases que a pessoa está larga, que mata um monte de alguém, tem que ter cuidado, tem que controlar o que é de mau que sai dali, mas aproveita e maximiza o que é de bom. Agora, para o mundo econômico, claro que no SPIA, desenvolvimento social que está estribado na economia, na finanças e no investimento, o que é os grandes sinais que pessoas, investidores ou até empreendedores deviam estar atentos nele, em termos de sinais que a inteligência artificial pode ser eventualmente um gatilho, um catalisador ou até um trampolim para ser aproveitado já, antes de perder esse comboio. Os sinais, o mau flow, como não começa, a inteligência artificial já é uma realidade. Várias sociedades já utilizam para maximizar a sua produtividade. Várias sociedades já estão a fazê-lo. Agora, Cabo Verde, e tem que falar nesse contexto de nosso Cabo Verde, e África, ainda não catou hoje a tecnologia como uma coisa que pode alavancar. E essa coisa que é uma contradição, Éder. A mim está hoje, vive na Europa há 20 anos. Na Europa, a sociedade europeia é uma sociedade que já está mais estabilizada, uma faixa etária que é mais resistente à mudança. A África, nós é jovens, extremamente abertos à tecnologia. Agora, no que a Tita percebe potencial, que não pode usar tecnologia, por exemplo, na Cabo Verde, usa tecnologia agressivamente para a agricultura. Nunca tem que ter agricultura só de sobrevivência. Usa tecnologia para colocar Cabo Verde no mundo. Vou dar um exemplo simples. A bolsa vai na Facebook, na Google, vou procura para hotéis na sala. Procura para hotéis na sala. E vai aparecer um conjunto de sites primeiro, que é boa marca, um hotel. Ou que vou clicar naquele site, vou trabalhar para um site internacional, um Booking, um Expedia, mas que tem nenhum site crioulo. Para gerir aquele pá. Que te permitiu marcar um hotel na sala. Que tem nenhum, naqueles 5, 10 primeiros que tem. Mesmo se vou hoje, por exemplo, um olho d'água, clica arriba do olho d'água, a reserva é Booking, vou fazer. Mas você sabe o que ela te implica? Para cada 10 conto, 20%, quase 20%, vou ter que pagar aquela entidade. Que está a gerir aquela plataforma. Portanto, se uma pessoa te paga 10 conto para dia, te fica 5 dias, e te paga 50 conto, não é? E 2 vezes 5, 10 conto do que é 50 conto. É receita para um e que até entra na Cabo Verde sequer. É uma receita fora. Mas porquê? Porque Cabo Verde que pensa digital esse país. A melhor que um crioulo, ou um estrangeiro que me visita em país, ele tem que clicar num coisa crioulo. Ele tem que ir para um lugar que é o dinheiro, esses 20% tem que entrar em Cabo Verde. Só que ele já está dinamizado o nosso país. Mas implica uma estratégia digital. Por exemplo, não te brinca com essa coisa ali, a Sociedade Cabo-Verdiana de Autores. SM e Soca, tudo. Essa de música, Sociedade Cabo-Verdiana de Música. Sim, SM. Sim, da Solange. A Solange está a dinamizar, não é? Ali, botei um potencial tremendo. Mas ainda você está gradualmente, mediante investimentos que a Tabata consiga, te garante que um crioulo vai na YouTube, que dinheiro tenta para Cabo Verde. Monetiza. Por exemplo, já deixou ali uma provocação. A hora que botou as acusas de George na Facebook, na YouTube, para onde é que aquele dinheiro está bem? Para a Sociedade Cabo-Verdiana de Música, de Cabo Verde ou de Portugal? Claro que não, ali não. Tem que pensar que as coisas ali. Ou seja, aquele ecossistema digital que não tem, apesar de não ter forças na cultura, que está criado um sistema para dinheiro entrar na Cabo Verde. Vou a perder de toda maneira. Portanto, tem que criar um ecossistema que é para ter conteúdos cabo-verdianos, que é para, não começa a falar de inteligência artificial. Tem que ter data. Uma minha amiga falou, a África que tem data. Não tem que ter data, não tem que ter dados.
para depois a partir daí não construir um país. Por isso, em minha opinião, Cabo Verde Messi pensa digital first, Messi pensa na digital e construi uma sociedade baseada na digital. E não tem que ser capaz de pensar de raiz. Moda nos pais pensa na independência ou na democracia. Agora, pergunta aqui pode anima ou desanima? Para não pensar digital, para não ter essa transformação e para não ter, eventualmente, inteligência artificial ao serviço do nosso país, você está falando de quantas gerações daqui para frente? Eu espero que nenhuma. Para mim, a minha está cota. Prevível também, né? Mas claro que criou hoje um ecossistema na Cabo Verde digital. Não tem uma população literada. Não está digitalmente literada, mas não tem uma população literada, com um alto nível de literacia. Não tem a base. A única coisa que falta, Éder, é talvez um choque de autoestima. Um choque de pensar que não pode fazer um país diferente daquele que fica como estendido. Nunca tem que ter estendido. Ou ser estendido para não passar bem um bom negócio feito. Muito bem. E não estendida para pedir. Nunca tem que pedir. Nunca tem que pedir. Não também para todo lado. Não ser reconhecido como fantásticos profissionais. Quer dizer, em tudo áreas. Mais laborais, mais intelectuais, não ser reconhecido. Então não tem que acreditar naquela lei, não construir um país baseado na digital que está marcando diferença. Bom, fica a nossa conversa ali voltar para a inteligência artificial, mas também falar um bocadinho de mundo tecnológico na perspectiva de revolução tecnológica. Gosto é a hora de não falar um bocadinho também de ele enquanto ser humano, mais do que o consultor e o profissional. Não tem um espaço ali na nosso podcast, ali na nossa MJ Tech Talk, onde não está falando com pessoas e percebe um bocadinho de seu perfil quase que um psicotécnico para ver de carta, baralho de carta. Nunca sei se você sabe jogar carta, nem que seja bisca, que é jogos mais simples de carta, mas não tem aquele jogo, brincadeira ali que de certa forma ele acaba para traçar perfil de nosso convidado. Ele chama a última cartada e ele dá-nos chance de conhecer o que seria, aqueles bons e maus momentos, ou se calhar o que seria grandes momentos transformadores. Lia só baralha a carta depois, aliás, faz deal, ele deu uma carta, que essa carta significa... Aquele que estava no plano, boca falou que é a parte bom. Assim já está falando exatamente o que pode ter sido importante na boa vida. Por exemplo, naquele primeiro carta ali, que é as de cruz, paus, para quem que usa alemãs. Acontecimentos ou situações que se eu pudesse, eu pagava ou eu mudava da história de vida. Isso é difícil, pá. A minha dor na minha história de vida, pá. A sério. Mas se me pudesse apagar, talvez minha vida privada, pessoal, pá, amorosa, retomava tudo. Bom, você nunca consigo, casa uma vez e vive feliz para sempre. Talvez queria a única situação que ainda mudava. Que ele então é uma única disciplina que me se meter dentro de engenharia, gerir essa parte, não é? Falhei rotundamente. Exatamente. Falhei rotundamente. Portanto, lá zero. Portanto, aí talvez refazia. Sim. Não tem só mais um carta, é doce que não está escolhendo um baralho que tem habitualmente 4 cartas. Tem paus, tem cruz, tem ouro e copa. Gosto de vai para a próxima carta, fazer o shuffle, só para baralho. Ela depois escolhe um carta para nós, o que é que está bem a seguir. Mais um deal? Sim, só mais um para nós, exatamente qual que é a carta que não tem. As de espadas. Nesse caso, lê as de paus. Maiores e mais determinantes desafios da vida. Está a ser, né? Em esse filho. Cria em esse filho. Ou tenta ajuda na criação desse filho. Talvez esse seja o maior desafio da vida. Mais desafiante do que transforma país? Não, país não tem que fazer tudo junto. Mas tem ajuda, né? Porque tem que fazer tudo junto, né? Agora, esse é um desafio único, né? Tenta passar valores de Raul com Fátima para Inês Merino. Talvez esse é o maior desafio. Nunca pode ter nos convidados, Limoda, Hélio ou qualquer outro que também visita MJ Tech Talk para nunca deixar bem, ou melhor, para nunca obrigar a bem com lembrança. Que ele é nosso caneca, bola na casa, nunca sabe se você tem chance de ter ele, mas se você quiser, fala com o Samsung Cabo Verde, que ele é lembrança que não quer deixar Hélio com ele. Pelo menos para a hora que você tiver em algum momento, para falar, bom, já lembra de Samsung Cabo Verde, já lembra de MJ Tech Talk e de espaço que não teve ali da conversa sobre um assunto que sempre vai apaixonar pela tecnologia sem complicação. Obrigado por esta surpresa. Para nós é um gosto.
Muito obrigado. Para nós é um gosto. Pelo menos é que seja útil no dia a dia. Vai ser, e não todos os para dias. alguém que é atleta, ele deve servir pelo menos para bater hidrata no caminho, né? Está sempre. Ainda Inspira. Dependendo do que é que está cá dentro, serve mais ou menos. Que faça bom uso e faça bom uso da sua criatividade também. Muito bem. Muito agradeci para você ali com o nosso coach Hélio Africano Varela, que além de ser engenheiro e consultor, mas é também um basquetebolista que me é fã, foi antigo e atleta de seleção nacional de basquetebol, um grande atirador e consigo inclusive e ganha Ivan Almeida num desafio, um pequeno desafio. Já vou Ivan, já ganhou. Que desafio ele ganhou, agora para não terminar, era importante que me trazer ali algum elemento, monta que se me desafia nos convidados, no início da nossa conversa, algum tipo de amuleto ou uma lembrança que está a fazer parte de vida e que te conta a história, mas como nunca trazia nada, eu gostaria de saber... Já contou a história, conta a história direito. Então não aproveita, não? A mim chega ali, vou falando, olha, nunca sei se esse flow eu tinha que trazer alguma coisa. Faltavam uns 15 minutos para não começar, assim. Então falou, bom, chama a busca da casa. Então sei, vai ter aí a carro. Depois nos senta dentro do carro, falou, uma coisa que nos está à busca que pode simbolizar uma coisa impactante na minha vida, mas vou falar, né? Então chega a conclusão, volta depois, não falou, que eu preocupo muito a desenrasca, né? Na verdade, para mim, fazer a reflexão. E a coisa mais importante que tem na minha vida é Raul com Fátima. E que ela está sempre ali. Muito bem, Hélio. Nada de pouso que ela nunca se acrescenta, não. Isso fica direito. Até o próximo MJ Tech Talk com Samsung Cabo Verde e também uma produção de Rádio TV Cidade. Um abraço. Coach, até sempre e obrigado pelo contributo. Estamos juntos. Um prazer.